Saudações, saudações. Que a graça do Divino Mestre esteja nos corações de todos os ouvintes. Quem fala com vocês é o pastor Fábio, pastor da Igreja Evangélica Chamas Vivas sobre o Altar. Neste exato momento, eu convido você a estar pesquisando aí no YouTube Igreja Evangélica Chamas Vivas sobre o Altar. Você esteja se inscrevendo no canal, ativando o sininho e dando o seu like. Também tem a opção Seja Membro do canal. Você vai clicar em Seja Membro, vai aparecer 3 opções. Uma opção de R$ 1,99, outra opção de R$ 2,99 e outra opção de R$ 6,99. Você escolhe a que melhor lhe cabe para abençoar o canal da Igreja Evangélica Chamas Vivas sobre o Altar. Eu quero também falar com vocês que nós estamos construindo a Casa de Deus lá em Itapevi, Jardim Ruth, e estamos precisando de semeadores para semear na obra do Senhor, para semear para que aquela construção prossiga avante. Então, se você deseja ser um semeador da obra de Deus, você diga: Pastor Fábio, eu gostaria de solicitar o número da sua conta. Aí você vai pedir, seja Banco do Brasil, seja Bradesco, seja Caixa Econômica Federal, Nubank, Neon, Inter ou outras contas original. Você também pode solicitar um boleto bancário e dizer qual é o valor que é para mim estar colocando no boleto. E eu vou estar fazendo isso e você vai estar abençoando a obra de Deus. Você também pode me seguir no Instagram, Pastor Fábio Silva 11. Siga-me no Instagram, Pastor Fábio Silva 11, tudo junto. Você quer me adicionar no WhatsApp? Meu WhatsApp é 19989199513. Vamos dar sequência no que nós estávamos falando ontem. Ontem nós estávamos falando sobre estar conhecendo os nossos inimigos. E verdadeiramente nós precisamos saber conhecer o nosso inimigo, o nosso adversário. E eu quero dizer para você que nós não devemos jamais subestimar o nosso adversário. Porque um dos grandes ensinamentos que qualquer militar aprende é não subestime o inimigo. Na Segunda Guerra Mundial, meu irmão, um dos motivos de grande desgraça aos norte-americanos foi subestimar o Vietnã, crendo na sua ineficiência por seu humilde armamento. Mesmo sem um bom arsenal, os soldados do vietnamita usaram de inteligência, estratégia, astúcia, de ciladas e, se escondendo por túneis, por buracos, conseguiram durante muito tempo resistir aos ataques de seus opressores. Deixe-me contar 2 fatos verídicos. O primeiro caso, um certo ministro de libertação era usado com grande poder e autoridade na batalha espiritual. Um certo dia, esse pastor, um demônio, o inimigo olhou para ele e disse: me aguarde,
eu ainda te pego. E saiu meses depois, esse pastor estava na rua e uma jovem o pediu informações. Conversa vai, conversa vem. Quando se viu, estava entrelaçado entre um hotel, O ministro distraiu, deu brecha e em determinado momento, ao beijar a jovem, ela mordeu a metade de sua língua, arrancando-a. No mesmo instante, ela olhou para ele com voz trêmula e disse: eu não te disse que te pegaria? Eu vou lhe contar um segundo caso. Certa vez, em uma igreja, um pastor, durante libertação, permitiu que o demônio falasse. Então o demônio disse: você, pastor, é um adúltero. Estava com uma prostituta ontem, às 10 da noite, e mentiu para sua mulher que o carro havia quebrado. Realmente, no dia anterior, esse pastor estava voltando de uma cidade onde havia ministrado a palavra de Deus, onde muitas pessoas haviam sido tocadas pelo Senhor, e aceitando-o como salvador de suas almas, o demônio ficou muito irritado pelo sucesso do pastor e fez com que seu carro apagasse. E no meio da estrada, às 10 horas da noite, quando ele ia voltando para sua casa, o pastor, sem vigiar, ficou irritado e esqueceu de orar. Ele esqueceu de orar, repreendendo a ação de Satanás sobre sua vida, o que faria o carro pegar imediatamente. E ficou tentando solucionar o problema com suas próprias mãos. Chegando em casa, 1 hora depois do horário previsto, contou com sua esposa o ocorrido. Quando o demônio falou aquilo no culto, acendeu-se a ira da esposa, porque realmente era aquilo que ela pensava, porque o inimigo havia interpretado esse pensamento na sua mente, havia implantado esse pensamento na sua mente. O resultado, o pastor foi afastado da igreja, a sua esposa pediu divórcio, tudo por causa de um demônio de terceira categoria, porém esperto, que soube aproveitar as falhas dessas pessoas. Satanás e os demônios são nossos piores inimigos, irmãos. Vocês podem crer que eles são fracos e que são submissos à autoridade do nome de Jesus. Eles podem até correr quando olha para você, devido à unção que Deus coloca sobre sua vida. Mas não se distraia. Não subestime nosso inimigo. Não tem pressa. O inimigo não tem pressa. Ele não tem tempo para acabar com sua vida e ministério. Entenda que ele ainda é nosso. Está ao nosso derredor, esperando uma oportunidade para tragar cada um de nós. Na maioria das vezes, o pecado abre esta oportunidade. E como você sabe, todos pecaram. Para trabalhar em libertação, precisamos saber que estamos envolvidos com uma grande responsabilidade e manter-nos vigilantes, atentos, para que não caiamos em ciladas do inimigo. O que diz a Bíblia, meu irmão, a respeito da batalha espiritual? Há 2 erros primários quando o assunto é batalha espiritual.
o excesso e a escassez de ênfase. Há aqueles para cada pecado, cada conflito e cada problema. Põe a culpa nos demônios, que devem ser então expulsos. Outros ignoram completamente a esfera espiritual e o fato de que a Bíblia nos instrui que a nossa batalha é contra as forças espirituais. O segredo do sucesso na batalha espiritual é encontrar equilíbrio bíblico. Jesus algumas vezes expulsou demônios das pessoas e algumas vezes curou pessoas sem mencionar demônios. O apóstolo Paulo, por exemplo, instrui os cristãos a começar a lutar contra o pecado dentro de si, em Romanos 6, e contra o diabo, em Efésios 6, 10 até o 18. Ele declara nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra sangue nem carne, mas sim contra os principados e potestades, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Este texto nos ensina algumas verdades cruciais, meus irmãos. Podemos ser fortes apenas no poder do Senhor. É a armadura de Deus que nos protege. Nossa batalha é contra as forças espirituais do mal presente no mundo. Eu quero dizer para vocês que um forte é o arcanjo Miguel. Se você ler o livro de Judas, capítulo 1, versículo 9, Miguel provavelmente mais poderoso de todos os anjos de Deus, não repreendeu Satanás em seu próprio poder, mas disse: o Senhor te repreenda. Apocalipse capítulo 2, versículo 7 ao 8, registra que no fim dos tempos Miguel vencerá Satanás. Ainda assim, quando se trata de seu conflito com Satanás, Miguel o repreendeu no nome e autoridade de Deus e não de si mesmo. É somente através de nosso relacionamento com Jesus Cristo que nós, como cristãos, temos qualquer autoridade sobre Satanás e seus demônios. É somente em seu nome, que nossa repreensão tem algum poder. Efésios 6, 13 e 18 nos dá uma descrição da armadura espiritual. Deus nos dá que devemos resistir firmes com o cinturão da verdade, a couraça da justiça, o evangelho da paz, o escudo da fé e o capacete da salvação, a espada do Espírito, oração no Espírito. O que estas peças da armadura espiritual representa para nós em nossa batalha espiritual? Devemos falar a verdade contra as mentiras de Satanás. Devemos descansar no fato de que somos declarados justos por causa do sacrifício de Cristo por nós. Devemos proclamar o Evangelho, não importa quanta resistência recebemos. Não devemos vacilar em nossa fé, não importa o quão fortemente sejam atacados. Nossa última defesa é a certeza que temos de nossa salvação
o fato de que as forças espirituais não podem arrancá-la. Nossa alma, nossa arma de ataque deve ser a palavra de Deus. Nossas próprias opiniões e sentimentos, e não nossas próprias opiniões e sentimentos. Devemos seguir o exemplo de Jesus em reconhecer que algumas vitórias espirituais são possíveis somente através da oração. Meu irmão e minha irmã, Jesus é o nosso principal exemplo para a batalha espiritual. Observe como Jesus lidou com os ataques diretos de Satanás. Então, a Bíblia diz que ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E ele jejuou 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se o tentador disse: se tu és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pães. Ele disse: está escrito, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou uma cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e disse: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque também está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que não tropece com teu pé em pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e glória deles, e disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrando me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Você vai encontrar esta palavra em Mateus 4, versículo 1 ao versículo 11. A melhor maneira de combater Satanás é como Jesus nos mostrou, ou seja, citar as Escrituras, pois o diabo não pode contra a espada do Espírito, que é a palavra do Deus vivo. O maior exemplo em como não se engajar na batalha espiritual foi o dos 7 filhos de Seva e alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de Sevas, judeus, principais dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo. Mas vós, quem sois? Quem sois vocês? E saltou-se neles sobre os homens, e tinha o espírito maligno, e assenhorando-se de todos, deram a maior surra, e eles fugiram daquela casa. Qual foi o problema então? Os 7 filhos de Seva estavam usando o nome de Jesus. Isto não é o suficiente. Os 7 filhos de Sevas não tinham um relacionamento com Jesus, e por isso suas palavras foram vazias de qualquer poder ou autoridade. Os 7 filhos de Sevas confiaram em uma metodologia, eles não confiaram em Jesus, e não estavam empreendendo a palavra de Deus em sua batalha espiritual. Como resultado, receberam uma humilhante surra
podemos aprender com este mau exemplo e conduzir a batalha espiritual da forma como a Bíblia descreve. Queridos e queridas irmãs, resumindo, quais os segredos para o sucesso na batalha espiritual? Primeiro, confiemos no poder de Deus, não em nossos próprios. Porque se Deus não estiver em nós, nada acontece. Não em nosso próprio segundo. Repreendemos em nome de Jesus, não em nosso próprio nome. Terceiro, nós devemos nos proteger com a completa armadura de Deus. Quarto, nos engajemos na guerra com a espada do Espírito, a palavra de Deus. Por último, nós devemos nos lembrar que mesmo estando na batalha espiritual contra Satanás e com seus demônios, nem todo pecado ou problema é um demônio que deva ser repreendido. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Romanos 8:37. Queridos, vamos parar por aqui. Vamos deixar a nossa próxima aula continuando sobre este assunto em uma próxima etapa. Amanhã nós damos sequência neste assunto. Vamos orar agora ao nosso Deus e nós paramos em como manter a pureza da doutrina. Meu Deus e meu Pai, nós reconhecemos que somos seres humanos e pecamos, erramos, e como pecadores nós precisamos de Ti. E nós pedimos que o Senhor coloque todas as armaduras sobre nossa cabeça, calça os nossos pés na preparação do Evangelho da Paz, nos veste e nos reveste com Teu poder e com Tua autoridade, e nos dá forças para prosseguir, ser forte, ser valente e nunca desistir. Dá-nos vigor, ânimo, perseverança, porque só contigo nós somos mais do que vencedores. Ajuda-nos, Senhor, a ser vitorioso em todas as batalhas. Ajuda-nos, Senhor. Coloca o arcanjo Miguel para vencer as batalhas por nós. Coloca as tuas falanges poderosas para guerrear a nosso favor. Quebra as bruxarias, feitiçaria, magia negra, magia vermelha, magia branca, satanismo, aonde quer que haja uma ação maligna, seja quebrada e desfeita e anulada pelo poder do nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o grande amor de Deus esteja com todos vós, e vocês diz amém.